eu, juntamente com o meu colega André, vamos estar apresentando um trabalho com o tema Produção de Biogás, Gaseificação. Professor da disciplina Felipe Suzin. Vamos lá. Para a gente entender sobre a produção do biogás, é necessário entender o que é o biogás de fato. Bom, biogás nada mais é do que um gás inflamável que, a partir da mistura do dióxido de carbono e metano, e por meio de ações de bactérias, né, fermentadoras, em matérias orgânicas, se dá o processo de produção do gás, né? Ele se constitui 60% de metano e os outros 40%, né, de dióxido de carbono. É uma das fontes super baratas e abundantes de energia e uma forma que você tem como aproveitar biomassa a partir desse processo, como eu vou estar falando um pouquinho mais à frente para vocês. Aqui, um exemplo de uma foto, né, retirada da internet, uma usina de biogás, para a gente ver mais ou menos como é a estrutura, né, de uma usina. Bom, agora a gente viu, né, o que é o biogás de fato, né? E a gente precisa saber a utilização desse biogás, né? Para a gente entender o porquê de estar, né, falando sobre esse assunto. Bom, ele pode ter inúmeros usos, né? Como em motores, geradores, motopicadeiras, resfriadores de leite, aquecedor de água, geladeira, fogão, lampião, lança-chamas. Ele também pode substituir o gás de cozinha, porém, né, ele não compete com o gás de cozinha. Claro que o gás de cozinha ainda é o número um, né, que é o liquefeito de petróleo, né, o número um na produção de alimentos, né, mas ele pode estar sim, né, tendo essa função. Aqui temos imagens, né, de biodigestores para a gente observar. Eu vou estar explicando sobre os biodigestores no próximo slide. Bom, o biogás, então, produz energia, né? Como que acontece, né, essa, essa função toda? Bom, aqui a gente temos a imagem, né, que dentro dos biodigestores, né, são depositados restos de alimento, a urina, né, o cocô dos animais, né, todos esses restos, né, que não é utilizado, é jogado ali no biodigestor. Ali, nesse biodigestor, ele é um ambiente, assim, onde não passa circulação de ar, né, e ali ele vai ficar por um tempo determinado, né, são vários dias que ele fica ali sofrendo essa fermentação, né, ali dentro, né, como eu citei, né, as bactérias fermentadoras, né, através desses restos, né, vai sofrendo esse processo que vai depois liberar, né, o gás. Liberando o gás, o que sobra ali, né, é a biomassa, são energia o que sobra ali. Bom, e o que a gente faz de uso dessa biomassa? Ela pode ser, né, como a gente sabe, biomassa é fonte de energia e ela pode ser usada, né, através de combustão direta, gaseificação, que é o que a gente está discutindo aqui, e decomposição da matéria orgânica. A combustão direta, né, é, é através do processo onde a gente já viu em aulas anteriores, né, que é o processo da queima, né, daquela queima, onde a gente até fez um trabalho, né, referente a sistemas de combustão, né, processos de combustão de materiais para transformá-los em biomassa. Gasificação, né, que é retirar todo o gás que tem, né, nessa matéria orgânica, e decomposição dos dejetos que sobra lá, que podem ser usados como, por exemplo, fertilizantes. Bom, trouxe aqui um dado importante, muito interessante, das usinas, né, termoelétricas de biogás no Brasil. Atualmente, existem 3 usinas. Aterro Sanitário de Bandeirantes, em São Paulo, né? As 3, que interessantes, são em São Paulo. Aterro Sanitário São João e
Energy Byong, desculpa se eu não soube pronunciar corretamente, Barueri, São Paulo. Aqui, né, tem o megawatts, né, de cada uma, como vocês podem observar. Bom, voltando aqui, interessante que a primeira usina, né, termoelétrica de biogás no Brasil deu início no ano de 2003. Foi aí, na minha opinião, até bem recente. Bom, e quais as vantagens da gente utilizar o biogás? Fonte renovável, você reaproveita resíduos, como a gente viu ali no exemplo, né, do biodigestor, a gente aproveita os resíduos, né? É menos poluente do que alguns combustíveis fósseis, né? Aumenta a produção de energia sem aumentar a de plantio, que, por exemplo, do uso através de plantios de cana, de milho, né? Principalmente da cana, né? Que é através do bagaço da cana que a gente faz o uso da biomassa para produzir energia, né? Então, você aumenta essa produção através de dejetos, né? Sem estar precisando aumentar as de plantio, né? Que aí vai entrar em uma outra questão. Comodidade e segurança para o consumidor, né? Porque ali é um aparelho, como que fala? Um local seguro, né, para se trabalhar. Não é necessária sua purificação, removendo apenas os líquidos condensados, né, pelas vias de captação e distribuição do próprio processo lá da própria máquina, vamos dizer assim. E as desvantagens, existem desvantagens, assim, né, como em todo processo, né, há vantagens, mas também há desvantagens. Porém, quero destacar, né, elenquei aqui mais vantagens do que desvantagens. Então, a gente pode ver que o uso é vantajoso, né, em sua grande maioria. Bom, são desvantagens também que, como a gente pode ver aqui, né, a energia gerada no biogás não é constante, né, ela pode ser muito boa, né, variar, né, ou não, dependendo do período da produção. Em função, né, da diretiva comunitária relativa a aterros, né, no futuro será minimizada a deposição de resíduos, né, biodegradáveis, acredito, né, em aterros, pelo qual as instalações de recuperação de biogás de aterro terão um tempo, né, limitado de existência. E também, né, a questão do alto período de recuperação dos investimentos. Bom, eu vou estar passando agora a palavra, né, para o meu colega de classe André, né, para dar continuidade sobre o assunto, né. Existem outros exemplos aqui que ele vai estar exemplificando para vocês, explicando sobre esse assunto muito interessante. Obrigada. Essa apresentação. Eu vou falar um pouco sobre o biogás proveniente do tratamento de esgoto. O esgoto que vem da rede coletora, ele é transportado até a estação elevatória, onde as partículas maiores são retidas, então ele é destinado a uma estação de tratamento de esgoto. Os resíduos sólidos, eles são destinados a um aterro sanitário, enquanto o líquido ele é enviado a um reator, onde os processos de digestão da matéria orgânica é feito pelas bactérias que ali estão presentes. E em seguida ele segue para uma estação de pós-tratamento. Basicamente esse biogás ele é proveniente da ação das bactérias na matéria orgânica. Esse biogás nas extrações de tratamento ele pode ser usado tanto como queima, né? As estações de tratamento queimam esse gás para transformar em gás carbônico, por conta que o biogás ele é basicamente constituído de metano, na sua maior composição. Então, o gás metano ele é um gás altamente prejudicial para o efeito estufa, um dos principais gases causadores do efeito estufa. Então, para esse gás ele não ser liberado diretamente no meio ambiente, e as estações de tratamento, elas
queimam esse gás para transformá-lo em gás carbônico, um gás menos poluente do que o metano, né? Uma outra fonte de utilização desse biogás é como forma de energia. Esse biogás ele pode ser usado para diversas funções. Ele pode ser usado como fonte de energia elétrica, ele pode ser usado também como fonte de aquecimento de água e também até mesmo para combustíveis para carros. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os biodigestores domésticos. Os biodigestores convencionais, eles são divididos em dois grupos, os descontínuos e os contínuos. Basicamente, os descontínuos, eles tratam-se de biodigestores que eles são recarregados apenas uma vez e eles fazem todo o processo para só então poder recarregá-lo de novo com a matéria-prima. Por exemplo, a gente coloca, abastece esse biodigestor com a matéria orgânica lá dentro, então ele faz todo o processo de liberação de gás e de biofertilizante, e aí no final de todo esse processo que ele é aberto e pode ser reabastecido. Já os contínuos, ele pode ser abastecido durante todo o processo. Então, por isso o nome já diz, né? Ele é um biodigestor contínuo. Ele pode ser abastecido de matéria orgânica durante todo o processo. Ele não precisa esperar o processo acabar para ser reabastecido. E no final de todo esse processo, nós vamos ter o biogás proveniente da fermentação dessa matéria orgânica que foi colocada nesse recipiente do biodigestor, que foi decomposta basicamente por micro-organismos anaeróbicos e que originou o gás metano, né, na sua maior proporção. E o biofertilizante ele vai ser o resultado dos restos dessa matéria orgânica que ficou nesse recipiente, né? São partículas menores, que pode ser usado como biofertilizantes também. Então, nós temos dois produtos, né, no final do processo. Vou falar aqui um pouco sobre o modelo indiano, que é um dos mais usados nas propriedades agrícolas. Ele é constituído por uma cápsula móvel feita de ferro ou fibra de vidro, na qual o gás é armazenado e, à medida em que a matéria orgânica vai sofrendo fermentação, esse gás vai sendo armazenado nessa cúpula de cima, como a gente pode ver nesse esqueminha aqui, que é o modelo indiano basicamente. Então, a matéria orgânica ela entra por um lado, ela sofre essa fermentação, esse processo, né, de fermentação, e esse gás ele é armazenado na cúpula de cima, e depois, o final disso, ele tem o biofertilizante e sai do outro lado. Esse modelo indiano, junto com o modelo chinês, ele é um dos mais utilizados pelas propriedades rurais. Basicamente, esse modelo indiano, no geral, as propriedades rurais ele usam como matéria-prima o esterco de boi. Mas também pode ser usado como casca de árvore e palha de milho e de demais plantações. Esses resíduos orgânicos também podem ser usados nesse modelo. Mas basicamente ele é utilizado como esterco, né? E no final essa decomposição desse esterco vai dar origem a dois produtos, que é o biogás e o biofertilizante. Os usos do biogás. A coleta
de biogás, digestor anaeróbico, enriquecimento do biogás e compressão e aplicação em carros após ajuste no motor. Aqui vocês podem ver as imagens de cada destino de uso desse biogás. Aqui também nós temos o aquecimento de campânulas convencionais. E aqui também o aquecimento de aquecedores de gás de tipo infravermelho. Aqui nós temos como exemplo um aviário, né? Assim, é importante dizer que esse biogás, quando ele é produzido, seja na estação de tratamento de esgoto, ou em uma outra fonte, por exemplo, num biodigestor convencional, ele precisa passar por novos processos para ser destinados para esses fins, né? Então, cada objetivo de uso dele, seja para combustível de carro, seja para aquecimento de gás tipo de aquecedores tipo infravermelho, ele precisa passar por novos processos diferentes para chegar nesses destinos. No Brasil, nós temos poucas unidades de tratamento que são capazes de fazer essas transformações da matéria orgânica, do resíduo orgânico, em biogás. E menos ainda que usam esse biogás para eletricidade ou para algum outro tipo de função. Na maioria das vezes, esse gás ele é queimado, né? Ele é queimado para, como eu já havia dito, para não ser liberado diretamente na atmosfera, por conta que o metano ele é um dos principais causadores do efeito estufa. É lógico que esse tipo de investimento também ele requer alguns cálculos, né, para ver se é viável o caso do investimento ter um retorno, né, para saber se o produto no final lá, a quantidade de biogás ou de biofertilizante, ela, no caso dos biodigestores convencionais, se esse retorno ele vai ser viável para o tamanho do investimento, né? Aqui algumas curiosidades sobre o biogás, né? O país número 1 em biodigestores é a Alemanha. O país que possui o maior número de biodigestores. O forte incentivo à diversificação da matriz energética fez com que a quantidade de usinas de biogás saltasse até 2016 e hoje já são mais de 9.000 usinas de biogás espalhadas por todo o país. Nós ainda não temos no Brasil um investimento dessa magnitude, desse tamanho, né? Então, nós, assim, estamos ainda com bastantes estudos, mas é fato que essa fonte de energia, ela pode ser uma grande válvula de escape, né? Para nós, quem sabe, tirarmos um produto que pode ser descartado, que basicamente é lixo, e transformarmos em energia, né? E até em biofertilizante. Vai ser uma fonte limpa, né? E não vai ser prejudicial ao meio ambiente. Então, quem sabe, podemos estudar cada vez mais essa fonte de energia limpa. Aqui as nossas considerações finais. O uso de combustão através do biogás se torna muito vantajoso para utilizar resíduos que não teriam uma utilização além de ser uma fonte renovável e barata. E é menos poluente que combustíveis fósseis. Nessa colocação nós vemos que, na verdade, é muito menos poluente que o combustível fóssil, né? Já que o metano proveniente
desse processo de decomposição por seres anaeróbicos, ele é utilizado o metano. Nesse caso, o metano ele é queimado para não ser jogado diretamente no meio ambiente. Então, se a gente fizer um raciocínio simples de que a gente pode pegar esse metano e transformar em energia elétrica, talvez para a própria estação de tratamento ou para a própria propriedade rural, onde possa estar acontecendo esse processo, onde acontece esse processo, por exemplo, nós teríamos uma diminuição de consumo de energia elétrica e de combustível fóssil e estaríamos usando uma fonte extremamente barata e renovável. É isso e obrigado.